Boa tarde. Vamos dar início à nossa terceira conferência deste ciclo dedicado à literatura e às cidades. Hoje teremos a palavra do professor Renato Cordeiro Gomes, que vai nos falar sobre encontro e confronto com a cidade, ficção brasileira e experiência urbana. O professor Renato Cordeiro Gomes é doutor em Letras pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, onde é professor associado de Comunicação e Literatura do Departamento de Comunicação Social, onde atua na graduação e no programa de pós-graduação em Comunicação e do programa de pós-graduação em Literatura, Cultura e Contemporaneidade do Departamento de Letras. Foi professor adjunto de Literatura Brasileira do Instituto de Letras da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Pesquisador do CNPq e da Cátedra Padre Antônio Vieira de Estudos Portugueses, da PUC Rio e Instituto Camões, da qual é coordenador adjunto. Vem trabalhando nas linhas de pesquisa Literatura, Cultura Midiática e Experiência Urbana. Desenvolve atualmente o projeto João do Rio e as representações da cidade, o artista, o repórter e o artifício, que busca resgatar em fontes primárias a produção do autor, em boa parte não publicada em livro. Entre seus livros destacam-se Todas as Cidades, a Cidade, João do Rio, Vielas do Vício, Ruas da Graça e as melhores crônicas de Marcos Ribeiro. Organizou com Isabel Margato as coletâneas publicadas pela editora da Universidade Federal de Minas Gerais, O Papel do Intelectual Hoje, Literatura, Política e Cultura, 1994-2004, Espécies de Espaço, Territorialidades, Literatura e Mídia, Literatura e Revolução e Novos Realismos. Como todos veem, se trata de uma pessoa que há muito tempo se dedica ao tema sobre o qual nos vai falar, e a quem eu passo a palavra. Boa noite, boa tarde, ainda não é boa noite, né? Muito obrigado, eu queria agradecer as palavras do embaixador Alberto da Costa e Silva, cuja filha foi minha aluna na PUC, e era uma ótima aluna, e também o convite que partiu do Domício Prensa Filho, meu amigo há muitos anos, e de estar aqui com vários amigos e vários acadêmicos, né? Na verdade, acho que cabe um esclarecimento, eu não vou fazer não é um mapeamento, é apenas um recorte, né, relacionando, né, a ficção, basicamente, eu não vou falar de poesia, e a experiência urbana, tema que eu venho trabalhando já há algum tempo, né? E os textos que eu vou citar, basicamente, funcionam como exemplos, como podia também ser outros exemplos, né? Eu tinha uma epígrafe do Nelson Brissac Peixoto, em Paisagens Urbanas, que diz isso: quando a fragmentação e o caos parecerem avassaladores, é necessário defrontar-se com o desmedido das metrópoles como uma nova experiência das escalas, da distância e do tempo, para, através das novas paisagens construídas pelas intervenções na própria cidade, redescobrir a cidade. O título dessa palestra, Encontro e Confronto com a Cidade, né, foi tomado de um conto de Rubem Fonseca, do livro Lúcia McCartney. O conto só se chama O Encontro e o Confronto, que relata o encontro de dois amigos com duas garotas de programa num apartamento qualquer do Rio de Janeiro. Os quatro, 2 a 2, os homens e as mulheres, conversam sobre a escolha dos parceiros. Não há conflito, mas preferências circunstanciais
que dimensionam o encontro sexual, afetividade à parte. No desfecho, depois da saída de cena das mulheres e os dois amigos a sós, o narrador assinala um corte no tempo, a maneira de marcação teatral, a sugerir o confronto que subjaz em toda a cena em que se inscrevem as subjetividades e os desejos. E termina com essa frase: é uma pena que nós não sermos homossexuais. Essas putas não sabem entender o nosso it. A cena do cotidiano banal, da vida privada, numa cidade grande, indica uma recorrência nos relatos de Rubem Fonseca, que dramatizam uma experiência urbana no âmbito das subjetividades. Os contos da coletânea Lúcia McCarthy, né, é um bom exemplo disso. Contrasta com as cenas da experiência urbana no espaço público, outra recorrência na obra do autor, que dramatiza a multiplicidade de confrontos, os conflitos, com os quais ele constrói seu fervor do Rio de Janeiro. Um bom exemplo seria Os Contos de Feliz Ano Novo, um livro de 1975, né, que chega talvez ao seu ápice no conto A Arte de Andar nas Ruas do Rio de Janeiro, de Romance Negro e Outras Histórias, de 92. Eu voltarei a esse conto. Né? Retomo o título Encontro e Confronto para, entretanto, extrapolar seu sentido específico em Fonseca e busco ampliar suas possíveis ressignificações para associá-las, respectivamente, à filia que, segundo a filósofa francesa Anne Coquelin, é a condição a priori da existência urbana, que possibilita o diálogo, isto é, a escavação do outro, o entendimento, o compartilhar, a comunhão com a própria cidade, a polis ou a civitas, a posse do espaço público, a reocupação da rua, a praça dos convites, para usar a expressão de Drummond. E associá-la, enquanto confronto, a embate, a conflito, a tensões, o palco de uma guerra de relatos, a expressão, o teatro de uma guerra de relatos, a expressão de Michel Descerteau, a guerra dos lugares, de que fala Antônio Arantes. A cidade partida, entre aspas, já tematizada desde as reformas modernizantes do Bota Abaixo de Pereira Passos, que não é a cidade que se vê do Pão de Açúcar, como diz, né, o narrador de O Caso F.A., um conto de Rubem Fonseca, do mesmo Lúcia McCarthy. Certamente, podemos associá-los ainda às dualidades que marcam o discurso moderno: civilização e barbárie, racionalidade e irracionalidade, inclusão e exclusão, progresso, atraso, ordem, desordem, etc. Talvez melhor expressos esses significados na formulação do título Calvino, em exatidão, uma das 6 propostas para o próximo milênio, ao falar de seu livro As Cidades Invisíveis. E ele diz: a cidade é o símbolo complexo capaz de exprimir a tensão entre racionalidade geométrica e emaranhado das existências humanas, a que ele associa, na mesma proposta, as metáforas do cristal e da chama, que eu não vou desenvolver essa metáfora, mas que fica, né, aqui como certa síntese, né, daquilo que é o medido, geométrico, racional, etc., e a chama, que seria a pulsão, que no livro está relacionado, né, à fabulação de Marco Polo. A essas formulações, gostaria de associar a 2 matrizes para a representação da cidade moderna e suas derivas pós-modernas, constituindo uma tradição que vai, no mínimo, do século XIX ao contemporâneo. São essas imagens, a rua e a janela, respectivamente fixadas nos contos O Homem da Multidão, de 1840, de Edgar Allan Poe, e A Janela de Esquina do Meu Primo, de 1822, de Hoffmann. Editado agora pela Cosac Naif e traduzido por Maria Aparecida Barbosa, da Universidade Federal de Santa Catarina, enriquecida com as ilustrações de Daniel Bueno, que capta a fragmentação moderníssima que o texto oferece, o texto do Hoffmann, numa antecipação a essa característica das vanguardas históricas. Essas 2 matrizes centradas nas imagens da janela e da rua se tornam recorrentes nas artes, na literatura e nas mídias para a representação da vida urbana. O americano, Poe, né, retoma, alguns anos depois,
certos tópicos que o alemão inaugura. Ambos tematizam a legibilidade da cidade moderna, fixam a visão atomizada da multidão, na mesma época comentada pelo jovem Engels em A Situação da Classe Trabalhadora na Inglaterra, construindo, por sua vez, para semantizar o espaço público que emergiu como símbolo fundamental da vida moderna, imagem que se cristalizou como celebração da vitalidade urbana, de sua diversidade e plenitude, como demonstrou o Marshall Berman em Tudo que é Só Desmancha no Ar, o Berman que morreu essa semana, né? Matrizes que tiveram fundamental papel na invenção da cultura moderna das cidades, contribuindo para a construção do imaginário urbano, o seu museu imaginário, ou, dito de outro modo, o próprio imaginário da modernidade, como afirma Jean Detier ao retomar essa expressão de Jean Marot, ou formando a cidade, portanto, ainda o livro de registro da modernidade. Essa dupla imagética, já apontada por Walter Benjamin em seus textos sobre Baudelaire e em duas pequenas citações do Livro das Passagens, e também por Jean Starobinski, diz este professor da Universidade de Genebra no ensaio Fenêtre de Rousseau a Baudelaire. E ele diz: os belos estudos de Walter Benjamin contribuíram para ligar muito estreitamente a imagem da cidade do século XIX, Paris, o movimento da flânerie, movimento sem finalidade prática, aberto ao encontro, ao inesperado, à súbita aparição de monstros e maravilhas. Esta observação é perspicaz, mas é preciso evitar isolá-la, né? Ao prestar-se uma atenção privilegiada à flânerie, esquece-se que o passeio solitário através das ruas e dos bairros não é senão um dos aspectos da relação do indivíduo moderno com a cidade. A flânerie ganha toda a sua importância se se observa que ela entra em relação contrastante com outra atitude não menos reveladora, não menos rica de significações: a imobilidade contemplativa, a cidade olhada apaixonadamente por um recluso voluntário do alto de uma janela. Trata-se de dois pontos de vista sobre a cidade, um movente, levado pelo fluxo da rua, o outro fixo, desdobrando o olhar sobre os diversos acidentes da paisagem urbana. O conto de Hoffmann compõe um autorretrato literário sobre a forma de um diálogo no qual passa em revista suas ideias sobre a arte e o artista. O escritor é definido como um solitário na janela em face da cidade. De trás de sua janela de esquina, que se abre para um mercado, o escritor, ao contrário do Flaner, é uma consciência separada. Vê tudo e não participa, impedido que está de locomover-se, pois depois de uma longa doença, perder o movimento das pernas. Por esta característica, introduz o tema da paralisia, que redunda no entrecho da narrativa em adotar-se um ponto de vista fixo, que vai ser coadjuvado pela situação dialogal que discursivamente estrutura o conto. A situação, assim, é formada pelo diálogo entre um eu que narra e o primo escritor. Na cadeira de rodas, o primo tem a janela como consolo, como afirma o narrador, e completa: daí eu encontro a vida, com o seu reluzir, sua mudança de cores, e me sinto cheio de interesse por sua incessante agitação. Ao observar com tal interesse a praça do mercado, o primo vê o mundo lá fora como um espetáculo, teatro do cotidiano, cujo enredo vai se compondo como um mosaico. Se a praça é o palco com seus atores, o gabinete é semelhante a um camarote, pontos de observação de onde o binóculo, que seria uma janela em miniatura, com o que olha, recorta e aproxima as cenas. A sensibilidade aguçada do primo leva a ensinar ao narrador a arte de ver. Esse eu passa então a ensaiar a descrição das cenas, embora a interpretação que se dá através de micronarrativas caiba ao primo, senhor da fabulação, que ensina a estabelecer o jogo das aparências como índices que revelam sentidos escondidos. A matriz situacional e imagética desse conto de Hoffmann é nitidamente retomada e desdobrada alguns anos depois por Edgar Allan Poe em seu famoso conto O Homem da Multidão, de 1840, que situa o primeiro movimento de sua narrativa na janela de um café no centro de Londres, de onde observa a multidão que passa.
ao recortar desse conjunto a figura de um velho, o gênio do crime, abandona a posição estática semelhante à de Hoffmann e aventura-se a abrir caminho na multidão, já sugerida na observação do Prima que olha a praça do mercado no conto de Hoffmann, para perseguir e decifrar a estranha personagem. A deambulação pela rua permite a construir a figura do flaneur, que em seu deslocamento fornece os traços para fixar outra matriz relativa à representação da cidade moderna, por sua vez associada à questão de ver, de andar pelo espaço público e da legibilidade da cidade, enigma a ser decifrado. Instala-se no primeiro momento atrás da janela de um café e examina os fregueses à sua volta, os anúncios do jornal, mas, acima de tudo, seu olhar se dirige à multidão que passa aos encontrões, a imagem do choque que o Benjamin vai estudar depois em Baudelaire. Diante de sua janela, a moldura que enquadra as cenas móveis da rua, que são recortadas de uma totalidade inapreensível devido ao ponto de vista do observador, que se deixa dominar, ele diz, é a expressão do texto, pela emoção inédita provocada pelas ondas de passantes, e observe-se que na contemplação da cena exterior, a multidão que passa no palco da rua. Quando a noite avança, progride o interesse pela cena e a iluminação artificial leva ao exame das faces individuais e dos grupos passantes que desfilam com rapidez diante de sua janela. Observa, especula, examina, analisa, agrupa, classifica, hierarquiza, ordena o que contempla do espetáculo da rua. Né? Segundo Benjamin, o texto de Poe torna inteligível a verdadeira relação entre selvageria e disciplina. Seus transeuntes se comportam como se adaptados à automatização só conseguissem se expressar de forma automática. Seu comportamento é uma reação a choques. Muitos dos passantes tinham um aspecto prazerosamente comercial e pareciam pensar apenas em abrir caminho da turba, sustenta o narrador. E acrescenta Benjamin. Em Poe, as pessoas se comportam como se pudesse se exprimir reflexamente, só se pudessem exprimir reflexamente. Essa movimentação tem um efeito ainda mais desumano, porque se fala apenas de seres humanos. Quando a multidão se congestiona, não é porque o trânsito de veículos a detenha. Em parte alguma se menciona o trânsito, mas sim porque é bloqueada por outra multidão. Fim da citação do Benjamin. Num segundo momento, ocupado em examinar a turma, depara-se com um semblante de absoluta idiosincrasia da expressão, do conto, de um velho decrépito que desperta a curiosidade de analisar o significado que esse homem sugeria. Eu estou citando o texto. Abandonando a posição de observador analítico da multidão, vai misturar-se a ela na perseguição inútil. E inútil é também uma expressão do texto. Do ponto de vista fixo, desloca-se para a mobilidade do labirinto das ruas na perseguição desse homem, abrindo caminho na multidão. Atraído pela singularidade do estranho, tenta atingir o conhecimento dessa individualidade do homem para além da classificação pautada na uniformidade. Pensa, a princípio, ser fácil decifrar com apenas uma olhadela, e ele diz, a história que ele traz escrita no peito. Ao perseguir o velho que vagueia sem objetivo aparente, não compreende o sentido de seus percursos, a inconstância de suas ações e a indiferença desse estranho que jamais se dá conta do perseguidor. No conto de Poe, essa operação de uma espécie de máquina de raciocinar, de estabelecer sentidos, é deceptiva, mas remete a um outro aspecto observado por Benjamin, qual seja a supressão dos vestígios do indivíduo na multidão, ou melhor, o desaparecimento de vestígios da vida privada na cidade grande que acompanha o desaparecimento do ser humano na massa. Fixa assim a imagem da cidade moderna, atada à figura do flaneur, que em seus deslocamentos no espaço urbano contracena com a multidão, o viés através do qual a cidade se revela, como diz a expressão do Paulo Sérgio Rouanet. Experimenta, observa, especula para engendrar uma possível leitura da cidade, redita a observação e a reflexão da matriz hoffmanniana. O flanar não é simplesmente um modo de experimentar a cidade, é um modo de experimentá-la, né? Olhando e contando o que se viu. Ao flanar,
o sujeito urbano privatizado se aproxima da cidade com o que vê um objeto como se visse um objeto em exibição. Esses dois contos, com as suas estratégias discursivas, fixaram matrizes da representação na cidade moderna. Talvez não fosse ocioso perguntar o que resta hoje dessas imagens. A rua, como imagem do encontro, do diálogo, da filia, né, que Anne Coquelin estuda, vê como a função precípua da cidade compartilhada, parece que foi corroída. Aconteceu o que Le Corbusier requeria. Precisamos acabar com a rua. Lugar, antes de tudo, para o trânsito, o automóvel, a rua virou a via expressa como imagem do progresso. Ou então, virou o simulacro de ruas dos shopping centers, dos consumidores disfarçados de flaneur. Narrar a cidade, assegura o Canclini, é saber que já não é possível a experiência da ordem que o flaneur esperava estabelecer ao passear pela metrópole no início do século XX, como mostra, né, toda a obra do João do Rio. Agora, a cidade é como um videoclipe, montagem efervescente de imagens descontínuas, saqueadas de todas as partes em qualquer ordem. Ou viraram o Zapper. O flaneur virou um Zapper, ou internautas que se entregam às infovias da internet ou aos fluxos das redes sociais. São outras estratégias de devassar o espaço público e o privado num jogo sucessivo e infinito de janelas que se abrem para um ver total obsceno, vale a pergunta. Entretanto, os acontecimentos dos últimos anos, no Egito, em Portugal, na Espanha, na França, no Brasil de junho para cá, provam que a rua não acabou, quando ela é retomada num fenômeno novo que estamos tentando entender. Desta cidade, portanto, está eliminado o flaneur, esse personagem urbano apontado por Edgar Allan Poe e fixado por Baudelaire, e que, repetimos mais uma vez, tinha a rua como espaço de deambulação e, com seu olhar inteligente, mas desenraizado, contemplava, através da multidão, com seu ócio sem pressa, o espetáculo cambiante do efêmero e do contingente da cidade transformada pela Revolução Industrial. Se a celebração da vitalidade urbana, de sua diversidade e plenitude, é um dos temas mais antigos da cultura moderna, cuja fantasia se cristalizou em torno da rua, que emergiu como símbolo fundamental da vida moderna, a cidade deste início de milênio vê praticamente esgarçada a tal simbologia, a não ser que ela tente ser resgatada pela cultura emergente. Eu estou usando a emergente não no sentido que a gente usa comum, da Barra da Tijuca, né, mas no sentido dado pelo Raymond Williams, né, nos acontecimentos recentes ou pelo viés nostálgico de um personagem que busca resistir e perverter esse esgarçamento e anda e vê o centro da cidade na esperança de reconstruir uma cidade compartilhada. Refiro-me, né, ao personagem Augusto, o escritor diletante do conto A Arte de Andar nas Ruas do Rio de Janeiro, de Rubem Fonseca, de 92, esse conto. Esse conto, a par da sua especificidade, alinha-se, de certo modo, na narrativa urbana brasileira da contemporaneidade, que fala de ausências e perdas, daquilo que busca pela memória, com certeza, o mais forte elemento articulador que se encaminha para outra questão básica que essa literatura dramatiza. Até que ponto, ainda em tempos pós-utópicos da crise das grandes paradigmas ideológicos, é a memória que oferece identidade à cidade, aos homens, às mulheres e à escrita. Os percursos dos personagens, em seus deslocamentos no espaço narrativo, abrem possibilidades de veios múltiplos na tessitura dos relatos que possibilitam verificar a significação dessas ausências. Assim, o próprio leitor pode investir-se da máscara discursiva de um detetor de ausências. Eu estou usando aqui o título de uma instalação do artista Manus Rubin, analisada no livro Passagens Urbanas, de Nelson Brissac. Né? São dois holofotes instalados no Viaduto do Chá. Então, ele aponta e o que você vai vendo também, o que a luz reflete na parte lateral do próprio foco de luz. Né? E o Brissac comenta, né? A arte da cidade contemporânea só pode aludir ao que ali nos escapa, ao que ali não tem lugar.
É por esse viés que tais narrativas dão destaque ao papel fundamental atribuído à memória, que abre caminho à atualização da temática da nostalgia, realizada plenamente no seu sentido etimológico, a dor da perda. Perda, ausências, subtrações que fazem desembocar em distopia, lugar, estado ou situação hipotética em que as condições e as qualidades de vida são penosas. Ao lado da memória, a distopia estabelece um código comum que possibilita articular textos brasileiros urbanos dos últimos 30 anos. Aqui poderíamos dar como exemplos mais recentes os romances, né, que trabalham com toda a questão da memória, em todos os sentidos, a própria memória cultural, etc., histórica, né? O romance Herança, de Estevão Santiago, e O Leite Derramado, de Chico Buarque, que eu não vou analisar aqui. Nostalgia e distopia é um binômio que marca, sim, outra tendência da ficção urbana contemporânea, e que, frente aos impasses que a cidade enfrenta, se alimenta romanticamente da nostalgia projetada num passado idealizado, quando as imagens congeladas nos cartões postais e os mitos se desgastam, no momento em que se sabe que a era das metrópoles ideais caiu por terra e a cidade volta a ser um problema, como foi para as vanguardas. Exemplar nesta ótica é justamente o conto A Arte de Andar nas Ruas do Rio de Janeiro, editada no livro Romance Negro e Outras Histórias, de 92. A narrativa quer desentranhar da cidade do presente do protagonista Augusto. Tem uma hipótese que esse Augusto é uma referência a Lima Barreto, mas depois a gente pode comentar sobre isso. Resíduos de significado de uma cidade perdida, de uma cena que foi sendo esgotada pela corrosão do mito da antiga cidade maravilhosa. Enquanto anda e olha para depois escrever, Augusto registra a cidade polifônica em sua superfície chapada, ao mesmo tempo em que acredita que pode, porque pensa, solucionar os problemas da cidade dividida, não compartilhada e perversa. Ele tem um lema, solvitur ambulando, em latim, né? Este é o seu lema, a arte peripatética que leva a pensar e solucionar os problemas. Eu desconfio que o Rubem Fonseca tirou essa coisa de uma das últimas cartas de Lima Barreto, que ele diz justamente isso, né? Essa carta está na biografia de Lima Barreto, escrita por Francisco de Assis Barbosa. E essa carta, o Lima Barreto diz para um amigo que o que ele lamentava é que ele não podia mais andar, né, quando ele estava morrendo. Então, porque ele tinha todo um sentido da nebulação, pela cidade inteira andava bebendo todas, né, do centro até o subúrbio, etc., né? E ele diz que o que ele lamentava era justamente isso, de não poder mais andar, porque andando ele pensava, e pensando ele podia resolver os problemas. Justamente é isso, eu sou o Vitor ambulando. Né? Enfoca, principalmente, no conto do Rubem, a corrosão do diálogo, a perda das referências de sua cartografia afetiva, a violência da destruição da memória da cidade. Na verdade, está contextualizado esse conto no momento de esvaziamento do Rio, né, de uma decadência, todo no início aí dos anos 90. Né? Esse seu projeto de articular o personagem, né? O texto, a cidade, a memória, o escritor Andarilho percebe a perda da alma encantadora da cidade, estou citando aí de propósito, João do Rio, reduzida a locais moldados pelo hábito. Percebe a cidade não mais em comunhão com seus habitantes. Deseja, com seu livro em processo de escrita, redescobri-la, reinventar-lhe uma cena legível, como todas as promessas de significação. Tenta resistir nostalgicamente ao estilhaçamento da cena de outrora, quer recuperar o enraizamento na cidade de sua origem, porque ele nasceu no centro da cidade, mora no sobrado vazio, no centro da cidade, na rua 7 de Setembro, que hoje não é mais uma loja de chapéu, é a Caveira, né, a confeitaria. Né? Quer recuperar o enraizamento na cidade de sua origem, no momento em que tudo é previamente dado, exposto à invisibilidade total. Né? E esse personagem ele ensina, por exemplo, as prostitutas a ler. Ele é marcado porque ele preferia o corpo da cidade ao corpo das prostitutas, porque uma arrancou a sua orelha. Por isso ele é confundido como assinalado, marcado pelo pastor, né, de uma igreja evangélica, confundido com o demônio. Né? E ele quer ensinar justamente a prostituta a ler, ensinar a ler a cidade, e preparar o leitor para receber essa cidade escrita que ele está em processo, né, de elaboração. Né?
O personagem, entretanto, tenta resgatar aquela antiga narratividade pelo viés nostálgico, experimentando, embora deceptivamente, resistir e perverter essa impossibilidade, escavando uma outra alternativa, a de configurar, por meio da escrita, ele está escrevendo o livro homônimo ao título do livro, resíduos utópicos em meio a um cotidiano opaco, ao mesmo tempo em que se inscreve na tradição da narrativa urbana carioca. E aí circulam coisas por aí, às vezes sem dizer. Joaquim Manuel de Macedo, que dá epígrafe, Machado de Assis, ele tem um personagem que ele encontra no Campo de Santana, é um cara, um ventríloco que conversa com um cachorro, né? Então uma referência, né, ao Quincas Borba, né? Toda a questão do Lima Barreto, Augusto, que está em Romances de Lima Barreto, no Gonzaga de Sá, do João do Rio, negócio da Alma Encantadora, a questão toda da rua. A gente não pode esquecer que a Alma Encantadora das Ruas começa, né, com a conferência, o texto chamado A Rua, né? Os textos também de Marcos Rebelo, os cronistas dos anos 50, 60, né? Quando ele fala que eram tempos mais amenos. As marcas dessa realidade estão sempre lá, expressando não a recusa da realidade do mundo dos monstros, entre os quais estamos destinados a viver, mas a sua exposição em excesso é o que se apresenta, né? E, neste sentido, é sintomática, para fazer uma referência, né, a narrativa da Cidade de Deus, que eu não vou também comentar, né, de Paulo Lins, que trabalha justamente com toda a questão do excesso, né? Há um problema no livro, que ele não sabe fazer síntese, mas é uma outra história, que a gente pode falar depois, se vocês quiserem. É por essa ótica que a cidade e algumas das suas representações na literatura brasileira contemporânea, em específico nas narrativas, sem ser mero reflexo especular da realidade representada, atrelam-se à condição eminentemente urbana do país. Você sabe que 85, acho que a última estatística é essa, me informou ontem uma das minhas alunas que está aí, né? De certa forma, condicionam as escolhas estilísticas e temáticas, né? 85% hoje da população brasileira vive nas cidades, né? Essas narrativas deixam ver claramente que, e eu estou citando, não se deve confundir a cidade com o discurso que a descreve, ainda que haja relação entre eles, como disse Ítalo Calvino nas Cidades Invisíveis. Por outro lado, deixam também perceber que a cidade, a partir dos processos de modernização, transforma a percepção e reeduca a sensibilidade para esse fenômeno novo e em permanente metamorfose que a modernidade instaurou e a pós-modernidade leva às últimas consequências. A cidade torna-se o paradigma da saturação, é uma expressão do Nelson Brissac. A realidade urbana aí construída deriva, assim, da grande cidade moderna para desaguar no domínio urbano do não-lugar. Eu estou usando um lugar aqui na concepção do Marco G. Cidades essas sem face, sem nome, rarefeitas, que se podem tornar toda e qualquer, né? Como já dissera, eu disse todas as cidades, que é o título do meu livro, cidades rarefeitas, como demonstram ensaios de Beatriz Rezende e de Vera Folane de Figueiredo. Quanto à imagem da janela, como ponto de observação da cidade, perdeu a sua amplitude. Dela se vê outras janelas, a exemplo do que se dá no filme Janela Indiscreta, do Hitchcock, do genial Alfredo Hitchcock, cuja intertextualidade remete nitidamente ao conto de Hoffman, ou ainda tem uma rentabilidade em textos como o romance policial Uma Janela em Copacabana, de 2001, de Luiz Alfredo Garcia Rosa, ou ainda no filme O Outro Lado da Rua, de Marcos Bernstein, que, intencionalmente ou não, dialoga com o filme de Hitchcock, o romance de Garcia Rosa, e, por tabela, com o conto de Hoffman. Ou, se quisermos retomar outra associação, podemos dizer que a janela de esquina do primo virou um programa de computador. São Windows, que se abrem sucessivos e simultaneamente, não para a praça do mercado, mas para a cidade virtual formada por redes voláteis. Cada janela pode ser aquele ponto cego que pode globalizar, numa ilusão de ótica, a totalidade. A janela se abre para outros mercados também voláteis, janelas Windows, que se abrem sobre a superfície chapada do mundo numa época de globalização
em que todas as janelas são praticamente indiscretas e as ruas totalmente devassadas. Relacionada a esses fenômenos sociopolíticos e culturais, prolifera uma nova literatura eminentemente urbana, que, dentro da diversidade de temas, de procedimentos, de linguagem, característicos da multiplicidade da produção contemporânea, ao invés de apropriar-se de fontes populares e míticas, para empreender a leitura, né, da história e das identidades nacionais, explora a violência nas cidades e o narcotráfico, a vida precária e suja, às vezes a deriva, para também apresentar a crítica social de uma comunidade que caminha para a anomia, ao lado de certas tendências que exploram a subjetividade marcada pela solidão, pelo isolamento de homens e mulheres que vivem fechados no seu cotidiano, muitas vezes cinzento. A diversidade atrela-se, assim, a paisagens da mobilidade, por ser móvel, a cidade é uma sucessão de imagens que se depositam umas sobre as outras, como colônias de fungo. O imaginário, como esse conjunto de imagens, dita o espaço, como revela Eugênio Butti. Cabe, então, indagar quais estratégias discursivas podem ainda dar conta da representação da cidade contemporânea, desse mundo desencantado, atravessado pelo multiculturalismo, pela fragmentação, pelas simultaneidades temporais e espaciais. Quer dizer, essa simultaneidade, uma das obsessões modernistas das vanguardas do século XX, né? Como narrar a experiência urbana hoje numa cidade polifônica? Como lembra Garcia Canclini, em nossas metrópoles dominadas pela desconexão, atomização e falta de sentido, podem existir histórias? Ele pergunta. Desaparece a cidade encorpada e facilmente identificável que se lia das narrativas de cunho realista documental do modernismo? A cidade torna-se, então, toda e qualquer. Ela desaparece e deixa, né, no entanto, suas marcas, como os ensaios da Beatriz Rezende e da Vera Follan. E como, de certa forma, é emblematicamente anunciada no conto Cenários, de Sérgio Santana, do livro O Concerto de João Gilberto, no Rio de Janeiro, de 82, em que, numa espécie de refrão, é um personagem que está tentando escrever, né, compor um cenário para onde ele vai localizar a sua narrativa. Ele vai testando vários cenários urbanos e, no final de cada uma, tem uma espécie de refrão que ele diz, não é bem isso. Até que ele vê um quadro do Eduardo Hope e acha que o pintor, sim, sabe chegar àquele tom da precisão da linguagem, etc. Então ele vai buscar a reprodução, só tem preto e branco e tal, tenta lembrar a cor do original, né, e no final ele diz assim, mas pensando bem, não é bem isso. Quer dizer, então, a busca dessa linguagem que possa representar nunca chega, né? Portanto, é uma precisão, isso tem outras consequências no próprio livro, né? Então, ele aponta com isso, né, para a corrosão e a crise da representação, que, entretanto, exigirá novas, ou melhor, outras soluções, como revela certa literatura dos anos 2000, a brasileira que eu estou falando, né? Essa ficção tem, por certo, que narrar é saber que já não é possível a experiência da ordem que o Flané estabelecia, né? Já tinha falado isso, né? E, portanto, tais relatos indicam que a cidade se tornou uma imposição, uma realidade incontornável, revelando que, além da cidade, é ainda cidade. É emblemático, nesse aspecto, o conto Exílio, do livro Deixa o Quarto como Está, de 2002, do gaúcho Amilcar Bétega Barbosa, que dramatiza a tentativa de um homem solitário, estrangeiro neste mundo de silêncio e vazio, em tentar deixar a cidade com a qual não mais compartilhava, mas o trem da fuga continua a atravessá-la sem fim, né? Essa imagem meio fantasmagórica. Talvez se possa afirmar que narrativas contemporâneas, ao se fazerem na tensão entre lugares e não lugares, recorram a estratégias de singularização num mundo rarefeito, indefinido, desterritorializado, cuja representação se torna quase impossível. Para representá-lo, isto é, para que possa significar, é preciso denunciar essa impossibilidade, fazendo dela o tema da própria narrativa, e para tal é, entretanto, preciso, eu estou citando Amilcar Bétega, preciso forçar a vista ou mesmo usar a imaginação. Como diz o Bétega, o escritor que, com o personagem do conto Autorretrato,
do mesmo livro, está sempre em prontidão, a expressão é dele, para lutar contra o cansaço, o esgotamento do sentido, o esvaziamento do mundo, o silêncio, o vazio. Nesse confronto sem fim, consiste a alquimia da palavra, o seu poder de metamorfosear o mundo. O escritor, sujeito desse trabalho, é o mago, o bruxo, o mágico, que manipula a linguagem, forçando a representar o mundo dos monstros, que é o nosso aqui e agora. Narrativas desse naipe plasmam formas de expressar vivências, subjetividades, expectativas, bem como formações culturais residuais, surgidas no passado, a exemplo da história familiar e cultural, a memória que atua ainda no sujeito, embora o faça em função do presente, esse tempo que se tornou obsessão da cultura contemporânea. Esse tempo que atua nos sujeitos, ancorados na cidade e atravessados por temporalidades diferentes em meio a um sistema cultural hegemônico. Neste sentido, muitas dessas ficções narrativas, ao propor configurações espaciais que tensionam lugares e não lugares, portanto, encontros e confrontos, situam-se num espaço que aciona as principais tradições do sistema narrativo das sociedades em que os relatos se inscrevem. Tradições, mesmo em ruínas, são reapropriadas enquanto legados culturais testados em sua capacidade de ainda significar em outras contingências. Ouçamos o que diz Fernando Santiago no ensaio Cidade Materialista. As fábulas que se passam na cidade pós-moderna, que nos vem competindo narrar, têm o tom da voz regularizado pela antiga e difunta monumentalidade e o estertor enraivecido de Brasília no seu planalto desértico. Tem o tônus determinado pelo cansaço físico e mental das populações apopléticas e marginalizadas e traz os limites da sobrevida fixados pela vitória do indivíduo sobre o instante que passa. Nos meus romances, meus do Silviano, tornam-se evidentes o que era previsível. Do cenário grandioso que fora da modernidade, a cidade pós-moderna torna-se estrela maior do espetáculo falido da história contemporânea, com direito à voz e fala. Ao adquirir voz e fala, adquire também o status de cidade-personagem. Não é mais apenas cenário. Ele obriga os ficcionistas e poetas a aceitarem o mal-estar do mundo dela como sendo deles e de todos. Isso se dá no romance dele, Em Liberdade, onde o Rio de Janeiro posterior a 64 repete o Rio de Janeiro da década de 30, onde eu, narrador, perdi a voz e a fala para tomá-las de empréstimo a uma cidade que foi testemunha e continua sendo testemunha dos padecimentos injustos por que passou, naquele caso, um dos nossos maiores romancistas, Graciliano Ramos. Fim da citação. Essa formulação, ainda a perceber como realidade inelutável, é testada pelos limites da linguagem nas narrativas, como a ficção. Eu não vou analisar, só vou citar, né, como a ficção de Eles Eram Muitos Cavalos, o romance de Luiz Rufato, de 2001, que eu gosto muito. A prosa dos escritores como Rufato, mas também como de Marçal Aquino, Bernardo Carvalho, Nelson de Oliveira, o Amilcar Bétega, só são alguns exemplos, atrela-se ao real, não porque tenta se colar ao mundo extratextual e seus mecanismos de representação bruta da realidade, sem mediação, mas porque se distancia do uso oficial da linguagem, desloca-se, afirma-se enquanto ficção, que põe em dúvida os limites entre a própria ficção e a realidade. Distancia-se da realidade para, paradoxalmente, a ela se remeter e para dela nos aproximar. Tenta-se recuperar a representação frente a uma impossibilidade, representar o irrepresentável, o indizível, não para criar a ilusão da realidade ou o efeito do real, mas, como afirma Vera Folante Figueiredo, fazer emergir o seu caráter de representação de uma representação, pondo em causa a possibilidade do conhecimento objetivo do real. O romance do Rufato, Eles Eram Muitos Cavalos, você sabe que o título é tomado da Cecília Meirelles, do Romanceiro da Inconfidência, né? É formado de 70 fragmentos, e se ele queria publicar primeiro como fichas, numa caixinha em que o leitor pudesse ler na ordem que quisesse, né? Ele diz, chamo de romance para simplificar, não tem nenhum exemplo, é uma simplicidade edificante, né? Esse conjunto aparentemente desconexo, captado por um olhar múltiplo e distanciado, torna o familiar em não familiar, para criticamente conhecê-lo melhor, compreendendo
compreendendo de novo modo, quer provar que não há dimensão profunda para além dos dados sensíveis. Além da violência e do medo, o que une os personagens e liga todas as histórias, todos os recortes, é o espaço, a cidade de São Paulo, atrelado à dimensão temporal que dá coerência ao livro. Se passa tudo num dia. Os fragmentos urbanos, espécies de imóveis, flagram em um dia esse tempo denso e complexo, acaba funcionando como um fio condutor. Uma variedade de gente, antes peças de um ambiente que propriamente personagens, peças que se movem numa paisagem também móvel. Utilizando formas narrativas diversificadas, o romance constrói seres isolados em sua solidão e frustração ao plasmar subjetividades esfaceladas. Esse tipo de estruturação associa tais subjetividades ao estilhaçamento, às paisagens da mobilidade, afastando-se de um relato jornalístico ao mesmo tempo em que corrói a confiança nas estruturas sequenciais, como disse a Vera Figueiredo também, que constituíssem uma unidade fechada capaz de representar documentalmente a realidade supostamente dada como verdade. O que resta é a cidade que o relato constrói. Uma realidade urbana feita de uma multiplicidade de relações mais ou menos precárias. Cidade do caos, da violência e do medo, tão bem representada no diálogo final de frases curtas e medrosas de um casal trancado em sua casa, enquanto ruídos estranhos e cotidianos sugerem a violência que arrebenta lá fora. Pode-se dizer que é a própria narrativa ou a própria cidade que se narra com a sua pluralidade de vozes. A voz de um suposto narrador panóptico se ausenta, mas é representado pelo autor, que assina, né, um nome que assina, que está à escuta. Não está atento apenas a uma voz, mas escuta a polifonia que a cidade de São Paulo oferece em um dia qualquer. Creio ser válido para o fato o que diz o romancista espanhol Juan Goytisolo. Sou um animal urbano e na cidade estou à escuta das vozes que me rodeiam. Os personagens, atores sociais, são sobreviventes, título do livro de contos do Rufato. Né? Os relatos prendem-se aos dramas miúdos, sem heroísmo, das subjetividades esfaceladas, né? Eu disse. Né? Então, justamente são esses, por isso que ele fala, os cavalos em confidência que não foram falados. Então, ele quer falar dessas pessoas que não têm nome, não têm voz, etc. Né? Que essa questão do personagem anônimo também é retomado no último livro de contos do Silvio Santiago, que se chama justamente Anônimos. Né? São pessoas que têm um nome qualquer, em situações muito banais, muito cotidianas do Rio de Janeiro. Então, aqui, o Rufato tem uma ousadia, né, toda dos experimentos que ele faz, mas não é mais um traço de um programa, né, não é programático, mas é um estoque de recursos que os escritores podem usar, pode saquear e usar à vontade. Né? E o Rufato diz isso. Né? Talvez fosse possível que as histórias que narro no meu romance estivessem mesmo no jornal. Mas a linguagem é diferente. Ao contrário do jornal, o que interessa não é mais quem, mas o quê. A aproximação com o jornalismo está presente, sim, na tentativa de mostrar o que acontece no dia a dia. Mais do que isso, acho que eles eram muitos cavalos, reúne o que ficaria fora do jornal, o sangue do jornal, aquilo que ninguém daria muito valor. O sangue humano, não o sangue não o sangue da desgraça, mas das experiências corriqueiras das pessoas, como ele declarou, né, numa entrevista dada lá na PUC do Rio. Rufato persegue os resíduos do humanismo do que resta de humano nesses seres brutalizados e anônimos, em que, apesar de tudo, ainda é possível sonhar. E ele diz, é uma literatura que, longe de ser mimética, que acaba possível de escrever a realidade, quando no máximo chegamos a outra realidade, quando escrevemos sobre ela mesma. Acabo criando tipos ao mesmo tempo em que reforço estereótipos. A diferença é que busco injetar o humanismo e ver como os personagens me veriam e não como eu as veria. O que me interessa são os porquês, o que as pessoas passam através de suas realidades. São palavras do Rufato. Tentar recuperar esses resíduos utópicos no mundo de sobreviventes não é pouco. Nisto está o valor ético e político que se alia ao estético,
para que se não perca essa dimensão ético-política, que se esvazia quando o lugar da discussão fica perdido, quando se passa a existir um muro entre a produção e a sociedade. Uma literatura ética deve abrir o debate, suscitar questionamentos, produzir algo incômodo. Continuo achando que mais do que agir, do que atingir a todos, seria antes de tudo uma questão mercadológica, devo ser o introdutor da discussão na qual acredito. São palavras do Rufato. Ao tentar ressignificar o humanismo, fala-se hoje em neo-humanismo. É um discurso que corre hoje, né, por todo lado. Boa parte da ficção contemporânea antena-se com essa função da literatura num mundo em crise requerida por um discurso que prolifera por toda parte, como se pôde constatar da conferência da Gayatri Spivak no Congresso, a indiana, que é professora nos Estados Unidos, né, no Congresso da Associação Internacional de Literatura Comparada, em julho deste ano, de 2013, quando ressalta o poder que a literatura e a literatura comparada, né, possam contribuir para o humanismo no mundo contemporâneo. Tá? Muito obrigado. Muito obrigado ao professor Renato Cordeiro Gomes por essa conferência sobre as janelas e as ruas das cidades. Há uns 50 anos, eu fiz uma entrevista com Alceu de Amoroso Lima, em que fiz a pergunta com a qual o professor, com cuja resposta o professor Renato Cordeiro Gomes fechou a sua palestra. E perguntei a ele, o que é que o senhor acha deste mundo em crise? E ele me respondeu, o mundo sempre esteve em crise, e ainda bem. Assim também, as cidades têm seus aspectos de sombra e seus aspectos de luz. E ficando na metáfora que o professor desenvolveu tão bem sobre as janelas no mundo moderno, eu recordaria uma série de pinturas de Roberto Delaunay no início da história da pintura moderna na França, a que ele chamou de janelas simultâneas, que eram janelas que se abriam para outras janelas, que se abriam para outras iguais, e mais janelas ainda. E tudo isso gerava uma multidão de cores novas, de novos encontros de desenho, de formas e tons que nos faziam viver em plena beleza. Na realidade, a impressão que me fica, depois de ouvir a palestra do professor Renato Cordeiro Gomes, é que não há cidades estáticas. As cidades são todas móveis, como ele mesmo disse aqui há pouco. E todas as cidades estão em mudança constante. E todas elas, ao longo dos séculos, são castigadas pelo temor dos homens de que tenha terminado a cidade como eles a conheciam e nas quais eles viviam. A cidade de nossa infância não é a cidade de nossa adolescência, nem da nossa maturidade, nem de nossa velhice. Ela muda permanentemente e ainda bem que muda. Professor, muito obrigado por eu levar para casa esta impressão de que a cidade de Victor Hugo é distinta da cidade de Proust, e que a cidade de Edith Wharton é distinta da cidade de Sherwood Anderson, assim como a cidade de Lima Barreto é distinta da cidade de Machado de Assis, ou da cidade de Marcos Ribeiro, ou da cidade de José Geraldo Vieira. Muito obrigado, professor,
pela sua palestra, que muito nos enriqueceu. Antes de encerrar esta sessão, eu quero convidar a todos para a palestra que fechará este ciclo no próximo dia 24, terça-feira, às 17h30. Será a de Letícia Malar, sobre a rua, o cortiço e o sobrado no Rio de Janeiro. Convido também para quinta-feira próxima, às 17h30, quinta-feira, 19 de setembro, depois de amanhã, ao recital de lançamento das antologias de poesia e ficção da Academia Brasileira de Letras. Haverá uma leitura de poemas por Quem Vos Fala, por Antônio Carlos Sequim, Carlos Nejar, Domício Proença Filho, Geraldo Holanda Cavalcante e Ivan Junqueira. No dia 26 de setembro, quinta-feira, às 17h30, haverá mais um seminário Brasil-Brasil, cujo tema será De O Cortiço aos Nossos Dias, Desafios da Habitação, sendo convidados Vinícius Neto e Antônio Martins de Araújo. Está encerrada a sessão.